Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras e vamos orar para iniciar esse estudo tão maravilhoso de Êxodo. Hoje a gente vai estudar Êxodo 5 e 6, né, os dois capítulos. Então, eu convido vocês a orar junto comigo por esse tempo aqui. Senhor, obrigada, Deus. Ah, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso libertador, Deus. Obrigada, Senhor, porque não tem como a gente ver esse estudo, essas leituras de Êxodo e não te ver aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos liberta de toda opressão, de todo peso, de todo pecado. O Senhor veio, para nos dar vida e vida em abundância, Senhor, e eu te agradeço por isso, Pai, por esse entendimento de que Tu és o nosso libertador, o nosso Salvador. E eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor esteja me capacitando cada um aqui. Jesus, abre os nossos corações, colocamos nossas mentes agora cativas a Ti, Senhor, tira toda distração, toda preocupação, Deus, que a gente possa estar recebendo mais de Ti nessa manhã, a Tua porção, nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então, fazendo um recapitulando, né, o capítulo 4. No domingo passado, a gente está estudando o Êxodo. Se você chegou aqui agora, você pode também ver lá no YouTube, Anglicana ZN. Tem todos os estudos lá de meses passados, né? E o da semana passada está lá também, que foi Êxodo 4, né? Então, a gente viu aqui a semana passada e que Deus, a gente veio acompanhando aí a história de Moisés, né? E aí a gente viu que a semana passada Deus, ele chama Moisés, né, para libertar o povo dele no Egito. O povo estava sendo oprimido ali pelo faraó, escravizado há 400 anos, né? Já existia uma promessa de libertação que Deus deu lá atrás a Abraão. Você vê como tudo é costuradinho. E aí, a semana passada a gente viu que Deus ele concedeu sinais para que Moisés falasse ao faraó. Ele convoca Moisés, Moisés dá umas desculpas, né? Parece com alguém aqui, com a gente. Moisés dá umas desculpas, não, não sei falar, não, né? Enfim, e se o povo não me ouvir, e eu vou dizer quem é que me mandou falar. Então, a gente viu aqui as desculpas de Moisés, mas a gente viu que Deus concede a ele, né, os sinais. Diz ao Moisés, vá, eu vou estar com você, né? Deus diz, eu vou estar com você. E aí Deus fala aqui para ele dos sinais. A gente viu que o primeiro sinal seria aquela vara de Moisés se transformar numa serpente. E a gente viu que tinha todo um sentido, né? A questão da serpente, que era um símbolo de autoridade que os faraós usavam no chapéu, né? Não é um chapéu, é um lenço que eles usavam na cabeça, que se chamava uréu, né? E ali tinha essa serpente, que era um símbolo de autoridade do faraó, né? Então, Deus faz ali a vara se transformar em serpente, depois ele fala do rio, né, que a água do rio Nilo vai se transformar em sangue, mas também ele falou sobre a questão da cura física, né, de Moisés colocar uma mão leprosa dentro da camisa e depois a mão sair totalmente limpa, da camisa não, da roupa, né, que ele usava naquela época. Enfim, e aí a gente vê que termina o capítulo 4 Moisés e Arão, porque Deus levantou Arão, o irmão de Moisés, para falar. Moisés tanto disse, né, que não sabia falar e tal, mande outro, enfim. E aí Deus levanta Arão, que era irmão de Moisés,
para que os dois vão juntos. E Arão se torna ali o porta-voz de Moisés. Deus fala com Moisés e Moisés fala com Arão. E Arão fala às autoridades de Israel. Inicialmente, eles foram falar com as autoridades, né, do Egito, as autoridades do Egito, né? E, e aí a gente terminou aqui o capítulo 4. Moisés vai falar às autoridades de Israel, né, gente? Não é do Egito, eu falei do Egito, as autoridades de Israel, né? E aí a gente terminou o capítulo 4. Foi interessante isso, veja, porque terminou o capítulo 4 dizendo assim, ó, o versículo 4:31 diz assim: Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Então, a gente finalizou esse capítulo 4, né? Vendo que quando o povo ouviu, né, que Deus tinha ouvido o clamor deles, que Deus tinha visto a opressão que eles estavam vivendo e que veio em seu auxílio, aí eles adoraram ao Senhor, eles se curvaram. E eu imagino que eles tenham ficado muito felizes, né? Agradecidos. Eles pensaram, finalmente a promessa vai se cumprir. Finalmente, a gente vai ser liberto desses anos de escravidão. Finalmente, o Senhor veio em nosso socorro, não é? Mas aí a gente vai começar agora, Êxodo 5. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu café para você ficar bem esperto, água, e vamos lá, Êxodo 5, porque Êxodo 5 vai registrar agora o encontro entre Moisés e o faraó, né? Tava tudo direitinho, Deus falou com Moisés, o povo se alegrou, o povo estava ali naquela expectativa, e aí Moisés e Arão vão falar agora com o faraó. E eu vou ler com vocês até o capítulo, até o versículo 5, do 1 ao 5. Êxodo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Eu estou lendo na versão NVI, tá? E aí, o versículo 2: O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permita-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com espada. Foi Deus quem tomou a iniciativa, né, de vir libertar o povo. Quando ele diz aqui, o Deus de Hebreus veio ao nosso encontro, né? O versículo 3. Então, o versículo 4 diz: Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar. Vamos parar aqui, né? Até eu li do 1 ao 5. Então, a gente vê aqui, logo no versículo 1, eu queria fazer um comentário aqui para vocês, se vocês puderem grifar aí na sua Bíblia, porque essa frase me marcou muito anos e anos atrás, né? Quando ele diz no versículo 1, Êxodo 5:1. Deixe o meu povo ir para quê? Para celebrar-me uma festa no deserto. A gente vê aqui um Deus festivo. Se você tinha aquela imagem de um Deus carrancudo, de um Deus, né, bravo, de um Deus, sei lá como, Deus é um Deus que gosta de celebração, de festa. Diz aí, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, sabe? E assim, só fazendo um parênteses aqui, no seu deserto, você pode fazer uma festa ao Senhor. No deserto que você vive, você pode celebrar ao Senhor. Você pode adorar ao Senhor, você pode
fazer essa festa para ele, né? Deus é um Deus festivo. Em Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, a alegria, a celebração, a gratidão faz parte do reino de Deus, né? Mas aí a gente vê que o faraó, ele pergunta assim: quem é esse Senhor? Eu não conheço. E a gente já estudou aqui, a gente vem desde Gênesis, né? A gente viu que houve lá no tempo de José aquele faraó que conheceu José, conheceu o Deus de José, que foi bondoso. Mas aqui já tinha se passado muito tempo. Era outro rei do Egito, era outra pessoa, né? E ele realmente, quando ele diz assim: quem é esse Senhor? Eu não conheço. Realmente ele não conhecia, né? E o propósito de Deus aqui nessa toda essa história, né, é se fazer conhecido, é se fazer conhecido, né? E aí quando Moisés e Arão diz o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, a gente vê que realmente a iniciativa foi de Deus. Não partiu de Moisés libertar o povo, a iniciativa foi de Deus, né? Deus nos amou primeiro, é o que diz a palavra. Deus sempre toma a iniciativa, né, de vir, de nos ver, de nos amar. Ele nos amou primeiro. Cabe a nós responder a esse amor, né? Responder positivamente a esse amor. Então, Êxodo 5 ele começa aí, né, com Moisés e Arão se apresentando diante desse rei do Egito, desse faraó, né, que não conhecia Deus, né? E ele fala para o faraó, né? Olha, eu vim, Deus mandou, o Deus dos Hebreus me mandou, né? Mandou aqui para a gente libertar o povo dele. E Deus quer que o povo vá e faça uma festa no deserto, saia daqui, né? E aí eles deixaram claro, né, que os israelitas não eram de propriedade do faraó. Eu achei isso ótimo, porque assim, o faraó tinha aquele povo como escravo dele, né? Aquele povo era escravizado, vivia debaixo de uma opressão tremenda. E aí eles já chegam dizendo, desde que Deus disse, Deus disse, né? Deixe o meu povo ir. Então, o povo era de Deus, o povo não era daquele rei do Egito, né? Então, e Faraó questiona, né? Quem é esse Senhor? Quem é esse Deus, né? E aí Moisés e Arão então vão argumentar com ele, né? Dizendo que Deus havia mandado e que eles tinham que ir. E aí a gente vai ver então nos versículos Êxodo 5, eu estou em Êxodo 5, do 6 ao 14 agora, a gente vai ver sobre como o faraó aflige ainda mais os israelitas. Eles já eram afligidos, porque viviam debaixo de uma escravidão, trabalhando, né? Escravos ali, mas a gente vai ver aqui que a aflição vai aumentar. Ao invés de dele aceitar calmamente tudo, não seria assim, né? Não seria assim, ó, chega uma pessoa, eu vou libertar o meu povo, tá certo, beleza, vamos tomar um café aqui junto, eu vou deixar o povo ir, vamos comer aqui, a gente vai deixar o povo ir. Não, não era tão fácil, e eles vão ver que não era tão fácil, não foi fácil, né? Então, Êxodo 5, o Êxodo 5, 6, né? Vamos lá, do 6. Então, quando o faraó viu essa mensagem aí de Moisés e Arão, Êxodo 5, 6 diz que no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, né? Eu vou ler só aqui o 5, 6 e 7, mas aí depois vocês podem continuar lendo. Ele vai aumentar a carga de trabalho ali dos israelitas, né? E ele acha, o faraó, né, acredita que ele até tira assim, fica, né? Ah, esse povo está muito, tipo assim, esse povo está muito folgado,
fica dando ouvidos a mentiras de Moisés e Arão, né? Esse povo está ocioso, esse povo está preguiçoso. Então, se é para eles estarem assim, ouvindo as conversas, vamos dizer assim, as mentiras, ele trata até como mentira, né? Então, vamos dar trabalho a eles, vamos, né? Carregar ainda mais aí o trabalho dele, né? E aí eu vou pular aqui para o Êxodo 5, o versículo 12 diz assim: O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar o restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinha palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem à noite a mesma cota de tijolo dos dias anteriores? Ai, gente, quanto opressão, né? Porque assim, é você ter menos da medida que você tinha e ter a mesma meta, né? E ter a mesma meta. Eu trabalho com metas, eu trabalho com vendas e todo mês é uma, né? Para a gente alcançar uma meta, a gente tem que correr atrás, a gente tem que vender, a gente tem que negociar, mas eu tenho estrutura para isso, né? Eu tenho estrutura que me facilita esse meu trabalho. Lógico que não é fácil, mas a gente tem toda uma estrutura. E aqui, nesse caso, eles não tinham essa estrutura. Muito pelo contrário, essa estrutura estava sendo tirada deles, né? E eu vou explicar para vocês aqui como era essa questão, como era o trabalho deles na construção desses tijolos, né? É, a gente vê que o faraó, no mesmo dia, assim, ouvindo coisa, vou lá castigar eles, né? E aí, eles, como era esse trabalho deles? Eles faziam tijolos. Esses tijolos não são como hoje, esses tijolinhos vermelho pequeno, que a gente vê, né? Eu via muito, assim, antigamente, eu não sei mais nem se é assim, mas na minha época, vamos dizer assim, era um tijolinho vermelho, né? Vermelho, que tinha uns buraquinhos assim, eu me lembro disso lá em Paula Afonso, me lembro desse tijolo vermelho. Mas aqui era diferente. Os israelitas, eles trabalhavam na construção civil, né? Então, eles tinham que construir, fazer esses tijolos. A gente viu aí, eles construíram cidades já para os egípcios, né? Aquelas pirâmides também, com certeza, ali a base da escravidão. Mas os tijolos eram feitos de uma mistura de barro ou de argila que era tirada do rio Nilo, né? E misturada com palha, a palha do milho, do trigo aqui do milho. A palha era como se fosse uma coisa para dar liga, né? Eles colocavam isso no sol e aí ficava endurecido, né, pelo sol e criavam um tijolo, aqueles tijolos grandes assim. Então, eu fiz aqui um resumozinho, assim como era feito. A mistura dos materiais era barro ou argila, né? Que era misturado com a água do Rio Nilo, e a palha ajudava para ligar, dar liga ali no tijolo, né? Depois eles pisavam o tijolo, né? Esse material aí, eles pisavam a argila misturado com a palha, depois eles modelavam e deixavam no sol, eles eram deixados para secar no sol, né? É, e esse método permitia a construção, né, que as estruturas fossem duráveis e estáveis em casa, templos e até mesmo nas pirâmides, né? Só que aí, veja como é a coisa. Os israelitas, os egípcios, eles colhiam o milho, pegavam o milho e largavam a palha. E os israelitas iam, pegavam aquela palha e trabalhavam na construção desses tijolos. O que é que o faraó fez? Né? A gente não vai mais dar palha para eles. Eles agora que se virem para ir atrás da palha. E manteve a mesma meta, a mesma cota para eles. Quer dizer, eles ainda tinham que não chegavam pronto, vamos dizer assim, né? Eles iam atrás desse material, dessa palha, para poder fazer o, o tijolo.
né? E aí a gente vê dos capítulos, dos versículos 15 ao 23, né? O descontentamento, assim, a tristeza dos israelitas com isso, né? Por quê? Porque os capatazes israelitas, né, foram apelar para o faraó dar um alívio, diz, olha, por que você está tratando a gente dessa forma, né? Você não está fornecendo mais nem a palha, né? E contudo você quer que a gente faça tijolo e os teus servos estão sendo espancados, né? E ele diz, mas a culpa é do teu próprio povo, porque eles não estão dando, né, a palha. Quer dizer, o que está acontecendo? Alivia aí, né? Alivia a nossa. Entende, tenta entender, mas o faraó, né, era duro. Veja a resposta do faraó no versículo 17. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos, por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolo, né? E que dureza, né, gente? Você imaginar assim, meu Deus, que homem duro, né? Como é que faz? Isso aqui é injustiça, isso aqui é opressão, isso aqui é escravidão. Quando eu fiquei lendo isso, eu fiquei imaginando a figura de Satanás nesse faraó, né? Esse faraó era a própria figura de Satanás, porque é isso que Satanás faz com a gente. Ele escraviza no pecado, né? Ele dá um pecado, e aí você vai afundando no pecado. E aí ele vai sentindo prazer em que a gente se oprima e se escravize mais ainda, né? Mas graças a Deus que nós temos um libertador. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra do diabo. Jesus Cristo é o nosso libertador. Amém por isso, né? Amém. Glória a Deus, né? E isso aqui que a gente está vendo aqui em Êxodo, eu queria que vocês lessem essa história, que vocês recebessem aí no espírito de vocês, lembrando-se que isso aconteceu para o nosso ensino hoje, né? Aquele povo que são os nossos antepassados, há 400 anos atrás, foram escravizados ali por um faraó no Egito, ali fazendo tijolo. Hoje, o plano de Satanás é o mesmo, é escravizar o povo de Deus, né, com opressão, com escravidão, né, com aprisionamento. O plano dele é o mesmo, mas o Deus que libertou o povo lá atrás também é o mesmo. E o Deus é todo poderoso, não há equivalência. Aqui era o faraó, o rei do Egito, ele era poderoso, mas tinha um Deus que era acima desse faraó. E a gente vai ver aqui isso, né? A gente vai ver aqui. Vamos lá, a gente seguir. Então, a gente vê que os capatazes israelitas saíram tristes daquela conversa com o faraó. Eles ficaram entristecidos, né? A cota era a mesma e nada mudaria, ou seja, era aperto em cima de aperto. Era aperto em cima de aperto. Mas aí, eu queria ler com vocês aqui que o versículo 20. Ao saírem da presença de Faraó, eles encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, né? E Moisés e Arão estavam ali, eu acho que esperando, né? Boas notícias, alguma coisa. E aí? Só que eles disseram assim, versículo 21. O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada que nos matem, para que nos matem, né? Ou seja, eles estavam ali revoltados e disseram, ó, vocês que atraíram isso. Foi pior, né? E aí Moisés voltou-se então para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Né? Desde que eu me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então, a gente vê aqui os capatazes israelitas, entristecidos, vão falar com o faraó, né? E pedem ao faraó um alívio. Moisés, aí vem, acusam Moisés, e Moisés volta-se para o Senhor.
volta-se para o Senhor. E é super natural essa oração de Moisés, né? Porque nós, como se fossem nós aqui, a gente também dizer, Deus, por que que o Senhor está fazendo isso? Por que que o Senhor me enviou então? Porque Moisés ainda não estava ali entendendo aquela situação. Porque esse povo que antes se prostrou, a gente terminou o capítulo 4 com isso, vocês lembram? Estão me seguindo aí, né? O capítulo 4 o povo se rendendo ali em adoração a Deus, porque eram boas notícias, iam ser libertos. Aí agora aqui ele já muda o discurso, né? Já acusa Moisés. Por que que vocês atraíram o ódio do faraó contra nós, né? E aqui eu queria só trazer uma diferença aqui, porque os capatazes israelitas, eles não vão inicialmente, né, a Deus, né, ou não vão a Moisés também, mas a figura de Faraó, porque eles estavam acostumados, né, naquela escravidão. Eram anos e anos ali, gerações e gerações. O que eles conheciam era escravidão, era o modo operante da lei do Egito, né? E então eles recorrem ao faraó, aquele rei deles, né? Para que o rei deles aliviasse ali. Mas o rei deles não era o faraó, né? O verdadeiro rei deles era o nosso Deus poderoso. E aqui eu fiquei pensando, assim como o faraó disse assim, quem é esse Senhor? Como o faraó disse a Moisés, quando Moisés foi dizer, né, que o Deus dos hebreus tinha vindo para libertá-los. E aí o faraó diz: Quem é esse Senhor? Eu não o conheço. Então eu vejo aqui que o povo de Deus também precisava de uma revelação de quem é Deus. De quem é Deus. A gente só consegue ser liberto quando a gente conhece quem é o nosso Deus, quem é o nosso libertador. Né? Às vezes a gente se acostuma numa situação de pecado, se acostuma numa escravidão, num aprisionamento ali, e a gente acha que aquilo ali é tudo que a gente tem. Mas quando a gente conhece ao nosso Deus, né? E a Bíblia diz: conheçam a Deus e prossigam em conhecê-lo, né? A gente vai ver que a gente, na verdade, é livre. A gente, na verdade, já é livre e não mais escravo, né? Então, aqui a gente termina Êxodo 5, né? Ele termina registrando aí essa oração de Moisés, né, ao Senhor, né, em que ele questiona Deus, por quê, né? Por que que eu fui falar e o negócio dobrou? Eu fui falar e o negócio aumentou, né? E eu vejo isso como um desafio para nós. Muitas vezes a gente está numa situação difícil, a gente ora e a situação piora, a situação complica. Quem aqui não já passou por isso, né? E aí, como é que a gente, qual é a atitude da gente nessa hora? A gente vai perseverar em oração, acho que vai desistir, né? A gente vai dizer, Deus está acontecendo, eu não estou entendendo, mas eu quero prosseguir, ou eu vou dizer, Deus, tudo que o Senhor falou para mim, né? Aquelas promessas de libertação que vem desde Abraão, será que isso não vai se cumprir agora? E agora? Que esse homem está dobrando aí a carga sobre nós, né? A dúvida, os questionamentos, mas Deus, ele é fiel e a gente vai ver mais na frente isso, né? A fidelidade de Deus. Então, Deus, a gente vê que Deus ele está conduzindo ali essa história nos mínimos detalhes para mostrar não apenas aos israelitas, né, mas a todo o povo do Egito, às nações vizinhas, quem de fato é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o nosso Deus, né? Toda essa cena aqui que a gente vê, tudo isso, tem um propósito de Deus ser revelado ali, aquele povo, às nações, ao Egito, né, até os confins da terra. Mas aí a gente vai ver em Êxodo 6, que eu achei que um complementa bem o outro, porque a gente termina o 5 com Moisés questionando, né, assim, orando a Deus diante de uma situação totalmente adversa. Como é que ele vai falar isso? Eu acho que ali ele se sentiu culpado também,
né? Vendo o povo sofrer e tal. Mas aí a gente vai para Êxodo 6 e a gente vê como Deus encoraja Moisés e como Deus relembra a Moisés as suas promessas. Então vamos lá, queria que vocês acompanhassem aqui comigo, Êxodo 6, vamos lá. A resposta de Deus aí. Eu vou lendo aqui até, acho que até o versículo 5, né? Vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. E aí o versículo 6, 7, vamos lá. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderoso atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Aleluia. Depois de um texto desse, a gente só pode dizer aleluia, Jesus. Então, a gente vê aqui no capítulo 6, né? Deus respondendo a Moisés. E eu fiquei imaginando, assim, vieram várias coisas na minha cabeça, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Me lembrei daquele versículo de Jeremias que fala: Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Uma chave poderosa, assim nesse capítulo 6 que eu vi, nesses primeiros versículos, é que Deus, ele traz ali, ele relembra a palavra dele, as promessas dele, em momentos de angústia, em momentos de desespero, em momentos de sofrimento. Traga a sua mente, relembre que Deus já fez, relembre das promessas de Deus. Deus diz aqui: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu falei com Abraão que eu ia libertar o meu povo. Eu falei que eu ia dar uma terra prometida como propriedade de vocês. Eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo, eu que vou livrar. Então, Deus está reforçando aqui, dizendo: olha, acreditem, confiem, né? Esse não é o fim, esse não é o fim. Então, Deus está ali trazendo um encorajamento para Moisés, né? Deus lembra da aliança no passado, Deus lembra de tudo que ele fez, né? Mas aqui Deus também aponta para o futuro, e eu queria que você pegasse isso assim, pegasse, eu não sei qual a circunstância que você está aí, que você está aqui nesse estudo hoje, mas pega isso aí assim, o Deus que fez no passado é o Deus que faz no meu futuro, ele já vê o meu futuro, ele já está no meu futuro, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, confia nisso. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu pensei que era isso e foi isso. Continua, continua. Eu já falei isso, que eu amo a Dolly. Eu adoro aquele peixinho, né? Então, eu sempre me lembro, no momento de dificuldade, assim, continue a nadar, continue a nadar. Continue, continue. Continua, Moisés. Continua, Arão. Continua, né? Continua. Que o mar vai se abrir, né? O mar vai se abrir mais na frente. E aí a gente vê. Então, o Senhor ordena, aí no versículo 10 a Moisés, né? Vá dizer ao faraó, de novo, né? Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país, né? E aí a gente vê Moisés, mesmo ouvindo tudo isso, né? Mesmo sendo aquele que teve aquele encontro com a sarça ardente, que foi o capítulo 4 maravilhoso, mesmo assim ele ainda diz: se os israelitas não me derem ouvidos, como ouvirá o faraó?
ainda mais não tenho facilidade para falar. Então Moisés diz assim: olha, se nem o teu povo, os israelitas, estão me dando ouvido, quanto mais o faraó, né? Se nem os israelitas que estavam em raiva, né, com raiva de Moisés, imagina o faraó, né? Então, de novo, aqui Moisés colocando as desculpas, mas eu vejo que Deus, ó, nem parou, né? Ele diz assim, no versículo 13, o Senhor diz a Moisés e a Arão, né? Vão falar, e vão no capítulo, meu Deus, eu me perco aqui nos capítulos, versículo 13, né? Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, né, do rei do Egito, que tinha ordem para tirar do Egito os israelitas. Então, assim, Deus, ele passa por cima ali daquela pergunta de Moisés. Então, Moisés, né, tipo assim, vai, vamos, segue aí em frente, vai falar para os israelitas, vai falar com o faraó, fala com todos eles que eu vou tirar o meu povo desse país, eu vou livrar o meu povo, né? É maravilhoso. E aí, do meio do nada, nesse capítulo, surge aí no versículo 14, né, a gente vê uma genealogia do nada, assim, no meio de nada vem uma genealogia, né? Parece uma coisa assim, uma interrupção. Ei, para aí, vamos ver aqui a genealogia. Mas, na verdade, como a gente sempre fala, tudo na Bíblia tem um sentido, né? Tudo na Bíblia tem um propósito, assim. Deus, ele é muito certeiro em tudo que ele faz. Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? E aí começa essa genealogia e vai dos versículos 14 até o 26. Eu vou só passar aqui rapidinho para vocês, só para que vocês entendam que a genealogia naquela época, ela funcionava como uma certidão do nascimento, né? Diz assim, ó, é, Ana Cristina, não sei quem, você, filha de fulano, mãe de fulano, né? Então, a gente tem essa certidão hoje de nascimento. Para eles tinham essa genealogia. Então, aqui, eu sinto que Deus ele quer mostrar assim, olha, Moisés e Arão, de onde vocês vieram, quem vocês realmente são, né? Vocês são hebreus. Vocês são hebreus. Então, ele vai dando aí, vai dizendo, vai listando as famílias dos israelitas. E aí ele começa com Rubens, Simeão, Levi. E aí a gente vê, quem lembra aqui, gente? Os 12, os 12 filhos de Jacó, né? Que se formaram as 12 tribos de Israel. A gente já viu isso. Então, a gente vê que Moisés e Arão são da tribo de Levi, da tribo de Levi, né? Tinha um homem chamado Coate, que era da tribo de Levi, que teve um filho chamado Anrão, né? Anrão, que foi o pai de Moisés, de Arão e Miriam. Então, tá tudo aqui. E aí, no versículo 20 eu queria só chamar a atenção para vocês, que diz que Arão, ele tomou por mulher a sua tia Joquebede, e deu à luz a Arão, Moisés e Miriam. E você pode ficar escandalizado, meu Deus, como é que o sobrinho casa com a tia e tem os filhos, né? Mas nessa época aqui não tinha lei ainda. Veja que a gente não existia as leis. Quando cria Moisés, né, Deus deu as leis a Moisés, tudo. Então, o povo não tinha leis naquela época. Então, é, mas aí diz, né, que Joquebede e Anrão tiveram Arão e Moisés, Miriam. Então, assim, Deus está dizendo aqui, essa é a descendência, essa é a genealogia deles, né? No versículo 26 diz, foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões, né? Divisões. Então, vejam como tudo vai, né? A gente viu lá atrás as 12 tribos, aí vem a tribo de Levi, da tribo de Levi vem ali uma descendência, aí vem uma pessoa da tribo de Levi, né? E aí vem os pais o pai, a mãe de Moisés, de Arão, e Deus agora usando eles para libertar o Egito. É como se dissesse assim: olha, tudo vocês.
É um pacote só. É o meu povo. Não tem nenhum egípcio. Deus não escolheu um egípcio para libertar o povo hebreu. Deus não escolheu o rei Faraó para libertar o povo hebreu. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Deus escolheu um homem gago, um homem medroso, né? Um homem comum, né? Mas era um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que até tinha morado lá no Egito por um tempo, mas o sangue dele era hebreu. Moisés era hebreu, e aqui está, né, bem claro aí, Moisés era hebreu. Ele não era filho da filha do faraó, ele não era neto do faraó, ele era hebreu. Então, a gente vai terminando aqui, né? Eu sei que hoje foi meio corrido, mas vamos lá. A gente vê aqui, né, no finalzinho do capítulo 6, a gente vê aí Arão como o porta-voz de Moisés, né? Arão realmente, já que Moisés tem dificuldade de falar, a gente não sabe se realmente ele tinha alguma limitação na fala, mas ele, né, a verdade é que o irmão dele, Arão, foi esse parceiro dele, parceiro de Deus aí como porta-voz para falar ao povo, e a gente vai ver nos próximos capítulos a questão das pragas, né, de como tudo isso vai se desenrolando ainda, a dureza do coração do faraó e tudo mais, né? Mas aí o versículo 28 ao 30 diz: Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo que eu lhe disser. Né? Moisés, porém, perguntou: Como o Faraó me dará ouvido se não tenho facilidade para falar? E aí, só dando um spoiler, né? Deus vai de novo responder aí a Moisés. A gente lembra que Deus já tinha dito a Moisés, aqueles versículos que fala, né? Ah, quem deu a boca ao homem? Quem deu o ouvido ao homem? Quem formou o homem? Né? Mas a gente vê Moisés ainda nessa liderança sendo construída, né? Sendo construída em confiança, em autoridade. Então, tudo faz parte de um processo. Ninguém nasce líder assim, né? Deus vai cuidando, Deus vai tratando, Deus vai, né? Deus não desiste de nós. O que eu achei incrível nesses dois capítulos é como Deus, ele não desiste. Por mais que houvesse as desculpas de Moisés, por mais que o faraó, né, dobrasse ali a carga de trabalho, mas a gente vê Deus, olha, Deus tem um plano. Várias vezes aqui nesse versículo 29 reforça, né? Eu sou o Senhor. Diga ao faraó tudo o que eu lhe disser, né? Eu vou tirar o meu povo desse país. A gente vê várias vezes essa frase se repetindo, porque é propósito de Deus. E quando Deus fala, ele cumpre, né? Quando Deus fala, ele cumpre. E aí também eu queria só terminar assim falando algo que é, às vezes a gente escuta assim, alguém dizer assim, ah, saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Não tem um negócio assim, né? As pessoas brincam assim, ah, sai do Egito, mas o Egito não saiu dele. E aí, isso me trouxe mais compreensão, esses textos com essas pessoas, porque a gente vê que eles estavam embutidos, né? Assim, eles estavam aculturados no Egito. Eram 400 anos ali de escravidão, de opressão. Eles vibraram, lógico, quando ouviram Moisés dizer que Deus vinha libertar, mas quando veio a opressão maior, eles sofreram, né? Eles sofreram e questionaram a Moisés. E é como a gente faz, gente, não é diferente. Às vezes a gente julga outra pessoa, mas é exatamente como a gente faz. Quando a gente escuta uma promessa, né? Ah, olha, você vai ser, Deus pode lhe curar, Deus vai te libertar disso, e você vê a pessoa só ali se enfiando cada vez mais, né? E a gente fica, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, mas vai. Se Deus falou, vai. Se foi Deus quem falou, vai. Se não foi Deus, aí você bota no bolso e joga fora. Mas se foi Deus,
Ele está aqui a prova, né? De quem é esse Deus, o tamanho desse Deus, o poder desse Deus, o poder que tudo excede, né? O poder que tudo pode, né? Amém. Amém, Jesus. Amém. Eu queria ouvir agora os comentários aí de vocês, se vocês tiverem algo a acrescentar. É sempre tão bom quando a gente compartilha. Às vezes eu faço e não falo algo, esqueço, aí quando alguém vai e complementa. Então eu incentivo realmente vocês. A gente está falando com a sua percepção, quem entendeu, quem não entendeu, né? O que marcou, o que não marcou, para que a gente estivesse trazendo isso para a nossa vida mesmo como ensinamento. Então vamos lá. Oi, Aninha. Eu acho que esse capítulo 6 aí, quando ele. Não que os cinco não sejam importantes, mas é quando Deus traz verdadeiramente quem, quem somos, né? E ele descreve a Moisés. Moisés precisava, por mais que ele tivesse, ele estava voltando à terra dele, à origem dele, que também era egípcia, porque ele foi criado, ele cresceu dentro daquele estilo. Então, para mim, imagine a cabeça dele como deveria estar, né? Porque dizem que ele passou 40 anos, depois ele passou no Egito, depois ele passou 40 anos em Midian. Então, acabei, quando essa saída, ele já está com 80. Minha gente, voltar às suas origens, na verdade, e Deus fez questão de trazer à memória dele que ele queria que o povo entendesse: vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Então, esta é uma frase que se perpetua até hoje, não é verdade? É como se fosse, para mim, é como se fosse o parto do nascimento de um novo Deus, de um Deus poderoso, se mostrando. Agora eu tenho que assumir meus filhos, mesmo que sem Jesus, na verdade. Então, isso eu acho assim, eu fiquei toda arrepiada. Eu digo, meu Deus, essa frase nasceu aqui. Eu sou o seu Deus e vocês serão meu povo. Então, daí é como se ele desse, né? A grande medalha de pertencer a Deus, sabe? Eu achei muito forte. Para mim, isso, apesar dele relembrar da onde vem, das 12 tribos, da história de Levi, né? Porque não foi de Rebeca que vem a descendência, né? Não foi de José que foi aquele filho tão maravilhoso, que fez tantas coisas no Egito. Foi de Levi, né? Que vem a descendência que aponta para Jesus. Então, eu acho isso fantástico. Muito bem, amiga. Como Amém. sempre. Amém, Jesus. Amém. É, achei massa mesmo, Tânia, isso que você falou. Muito massa. Puxa, eu não tinha prestado atenção nisso, não. Foi arretado isso. Muito bom. Assim, Isso. lembrando, né, quem nós É. somos e como nós fomos comprados, com que preço. Muito massa, isso mesmo. Ele lembrou. Eu fico me imaginando no lugar de Moisés mesmo. Vai voltar para onde ele saiu, fugido, para libertar um povo que na cabeça dele ele podia até pensar assim, eu não fui criado ali junto e tal. Isso aí foi muito forte, muito forte. Uhum. É um renascimento, né? É como se ele tivesse. Você voltou aqui à sua terra, você acha que você é egípcio, você acha que. Imagina, entrar dentro daquele palácio, que ele foi 40 anos dentro daquele palácio, minha gente. E aí.
Deus disse: Não, peraí, escuta, escuta, filho, porque ele aparecia a voz ali, ele falava, ele conversava com Moisés, né? Então é muito forte isso. Eu acho, não, a frase desse capítulo. Meilari, você ia falar, acho que você apareceu, não sei se tá no mudo. Tá mudo. Oi, gente, bom dia, Aninha, Tânia, Nanda, todo mundo, bom dia. É, eu fico assim, realmente, as coisas de Deus como são, né? Essa conexão em tudo, tudo faz sentido, né? Quando a gente coloca essa visão que a gente se afasta, né? Porque senão a gente vê só as circunstâncias e muitas coisas não têm sentido quando a gente está de perto, quando a gente vai de longe. E Moisés, eu vejo assim, Moisés é um grande ícone, né? Moisés, ele tem essa relação pessoal com Deus e ele é completamente transformado, né? Mas Moisés tem uma formação, né? Essa formação, ela veio, ele tem essa formação de príncipe. E... Eita, só um minutinho. Então, desculpa, foi meu filho aqui. Então, assim, ele tem essa formação de príncipe e só que ele não tinha essa autoconfiança, né? Então, quando é chamado, é como se tivesse sido adormecido, porque depois ele passou 40 anos, né? Então, assim, Deus prepara, mas fica lá, né? E quando, só dando esse spoiler, né? Porque depois ele vai ser aquele cara confiante, ele precisou também passar pelo processo. Mas o que ele precisava era Deus e o que já estava ali com ele, que era Deus. Então, assim, ele só precisava colocar isso para isso para fora. Então, eu fico vendo como, na realidade, nós já somos preparados e nós temos a Deus em nós. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente não pode, é, vem mais forte em nossas falhas, mas quando a gente fecha os olhos, o Deus perfeito está em nós, né? Então, eu acho que isso fica muito claro quando a gente fica olhando o antigo e o novo e a nossa vida, né? Então, Deus fala muito através disso, nos ensina muito. Então, sim, nós somos princesas e príncipes no reino de Deus e nós temos a Ele. Então, Amém. É verdade. Eu acho que isso reforça bem, né, essa genealogia, remete bem a essa autoconfiança, né? Identidade, né? Olha, você é hebreu, né? Você, assim. Mas eu estava vendo aqui, eu queria só rapidinho, porque eu pulei eu não sei como é que eu pulei esse versículo 9. Então eu vou ser como uma participante aqui, eu vou participar. O 6:9, minha gente, que diz assim, ó. Ana, tu pulou porque eu acho que ele é importante agora. Vai ser mais. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos sim. Menina, olha só. Quando Deus encoraja Moisés, diz todas essas palavras das promessas, né? Aí no versículo 9 diz: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam, né? E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando assim: meu Deus, a escravidão, o sofrimento era tanto que o povo não ouve o que Deus está falando, né? E é bem assim, né? Às vezes você está com um sofrimento tão grande, você está passando uma coisa tão grande que você não escuta. Deus está dizendo ali, Deus está trazendo encorajamento, Deus está lembrando das promessas, Deus está. E você não escuta por causa da cruel escravidão, por causa da cruel angústia ali. Aquele povo estava assim, sofrendo, né? Era isso que eu queria falar, assim, como isso pode nos afetar, como o sofrimento, né, pode nos privar, né, de ouvir a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus. Vai, Dani.
Tá no mudo, amiga. Tentando tirar do mundo aqui, sofrendo. Tirou. Mas complementando o que você disse, Aninha, é uma coisa que me chamou a atenção aqui, no 5, versículo 20, quando os capatazes, né, saíram da presença dos capatazes do faraó, e aí eles se viram para Moisés e Arão e dizem assim: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Então, assim, nessa hora, né, quando você leu isso aqui, eu me coloquei no lugar de um líder, né? Daquele que a quem Deus dá a visão, a quem Deus dá a direção, e aí ele começa a conduzir o povo, e o povo olha e desconfia, né? Não crê. Como deve ser, como deve ter sido desafiador e doloroso para Moisés e Arão ouvir isso, né? Deve ter sido exatamente como uma espada, né? Sobre eles, assim, poxa, caramba, eu tô aqui, né? Colocando a cara a tapa para libertar o povo e recebo em troca essa quase uma maldição, né? O Senhor os examine e os julgue, porque vocês colocaram ódio no faraó para nos matarem. Então, deve ser muito desafiador, realmente, essa coisa, né? Daquele que recebe a ordem, a visão para conduzir o povo. Não sei se o pastor Jason está aqui, mas que o Senhor te abençoe, viu, meu pastor? E traga muita sabedoria e resiliência para conviver com esse povo de coração duro, a começar por mim, mas assim, né? Isso é muito desafiador. E aí depois vem essa resposta linda do Senhor, né? Que apesar de toda a nossa incredulidade né, e pequenez, ele ainda tem a paciência de nos dizer, né? Eu sou o Senhor. Enfim, aí foi isso. Perfeito, Obrigada. Dani. Perfeito, Dani. Verdade. A gente tem que orar pela nossa liderança, né? Às vezes a gente se coloca nesse lugar dos capatazes, né? E a gente não entende, e a gente se revolta, e a gente, né? Misericórdia, Senhor. Ai, vamos lá. Perfeito, Dani, perfeito. Misericórdia, orar pelo nosso pastor. Pastor, perdão aí, viu? Pelas vezes que fica aí. Perdão, pastor, perdão. Capatazes, nós somos capatazes, misericórdia. Isso aí. Acho... Ah, tá. Jason tá aí, tá. Tá, tá sim. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Senão o pastor está aqui, ó. Uhum. Na minha Bíblia diz que eles botaram a espada e você lhes deram uma desculpa para nos matar. Gente, isso é botar assim, É acusação, né? É é acusação, né? acusação. Eles, coitados. Gente, bom dia. Olha, Bom dia. o pastor se coloca junto com todas como ovelhas do Senhor, que muitas vezes todos nós temos reações como essa, né? Então a gente precisa ver que como Deus se importa com cada um de nós, a despeito de cada um de nós, né? A despeito de quem nós somos. Eu só vou dizer uma coisa: o culto de hoje é sobre Êxodo 5, 6 também. Então, estou na vibe do Pegando essas Escrituras, a gente está seguindo aqui hoje. Então, hoje a gente vai encerrar a série pegando exatamente algumas lições aqui, né, de Moisés, nesse momento, exatamente nesse momento. Então, muito bom. Assim, eu sou um apaixonado, né, pelo toda essa história aí que a gente está vendo com tanto detalhe, revendo aí com tanto detalhe, né? Muito bacana, muito bom a gente ver percepções e às vezes percepções novas, né, acerca de uma mesma história que a gente
já conhece há tanto tempo. Então, isso tudo é muito bom, isso mostra, né, o quão viva é a palavra e quão sentido vai fazendo para a gente as coisas à medida que a gente vai ganhando maturidade. Agora, exatamente isso, só pode, maturidade não é uma coisa que se ganha só com o tempo, é com atitudes, ou seja, vocês aqui, eu quero honrar a vida de cada um de vocês aqui que estão dedicando esse tempo. Tem pessoas aqui, né, já experientes no cristianismo, na leitura da palavra, mas estão aqui aprofundando, né, no apegando às escrituras. Ou seja, isso é o que traz maturidade. Nós precisamos desse nível de maturidade, que a gente vai crescendo, às vezes, com um detalhe, né? Às vezes é uma coisinha que faz toda a diferença para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. Então, que a gente possa, né, sempre estar com esse desejo de sermos sempre aprendizes daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas muito bem, muito bom. Foi muito bom hoje, né? Então, eu fui, assim, eu que já tinha pensado um monte de coisa para falar hoje do culto, aí vem aqui mais um monte de coisa. Meu Deus, eu tenho que falar isso aqui também. Meu Deus, esse povo, mas não, isso aqui eu não falei isso. Eu acho que o culto vai ter umas 3 horas, porque você fica assim, eu tenho que me deter aquilo que eu preparei, mas aqui hoje mesmo já floresceu um monte de insight, um monte de coisa a partir dos comentários de vocês, a partir da toda a exposição que a Aninha fez. Muito bom. Gente, olha, vamos orar, né, vamos colocar diante do Senhor a gratidão da gente poder participar de tudo isso, né, de ter palavra à nossa disposição. Pai, muito obrigado por essa manhã de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu amor nos alcança diariamente, Pai, e nós queremos viver, sim, esse teu amor, o amor apegando-se à tua palavra, e vem Espírito Santo de Deus, ministra a cada um de nós, cada vez mais, essa sede de crescer, de amadurecer diante de ti. Pai, eu abençoo a cada pessoa que aqui está, e dai-nos um domingo na tua presença, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Amém. Amém, Deus amém. Amém. abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Abençoe, Deus abençoe. Ih, que linda. Até logo mais.